no meu canal do YouTube, tá? Então, só para comunicar aí o pessoal que está participando. Então, no semestre passado, a gente começou a fazer alguns encontros em torno dessa temática da interseccionalidade, raça, classe e gênero, né? Associado ao Núcleo Diversitas, ao Colore Afro, ao Banca da Ciência, que é o projeto que está sob a minha coordenação, e ao Meninas das Exatas. Todos esses 4 projetos que vocês estão vendo aí de fundo, eles são projetos de extensão Campo Salto, né? A gente tenta, de alguma forma, atender as comunidades da região por meio das ações desses projetos. E aí isso se concretizou agora num projeto de extensão, efetivamente, um pouco mais amplo, com os bolsistas. Então, a gente tem a Ana Laura, a Liele, a Catarina, a Nicole e o Pedro como bolsistas, alunos do ensino médio, do 2º ano de informática, aqui do nosso campus, e eles são os responsáveis, assim, por colocar esse projeto em prática, né? Quando a gente trouxe esse tema da interseccionalidade, foi no sentido de pensar nessas categorias de formas entrelaçadas e de uma maneira ampla, né? E principalmente a gente discutir as questões dos direitos humanos, as questões das mulheres, questões relacionadas às violências em torno também das mulheres, as discussões sobre a comunidade LGBTQIA+, que também é um tema que nos toca e que a gente tem discursado e conversado muito sobre isso com os alunos e na tentativa da gente compreender esses elementos e, de alguma forma, a gente buscar por democratização e por garantias de liberdades nesse espaço que a gente está vivendo atualmente. Então, a gente também está fazendo uma pesquisa, a gente vai colocar para vocês o link aqui no chat, a gente pede para vocês participarem, basta responder uma única vez, e a gente agradece a presença de todos vocês aqui, agradeço também imensamente as coordenações do Diversitas, as coordenações do Colore Afro, né, e do Meninas das Exatas, que têm nos apoiado também com essas práticas. E espero que a gente tenha um bom evento. A ideia do Diálogos é a gente trabalhar aqui com vocês um pouquinho de conversas efetivas sobre esse tema e também falarmos sobre alguns artefatos culturais, então músicas, filmes, poemas, poesias. A gente vai tentar sempre realizar o evento nas últimas quintas-feiras do mês, então estejam atentos também às nossas redes sociais, a gente vai colocar aqui no chat para vocês o nosso endereço do Instagram, para vocês nos seguirem, e contribuam também com a nossa pesquisa, e obrigada pela participação. E agora os alunos, então, vão dar continuidade à atividade. Obrigada, Ana Flávia, mais uma vez. Olá, gente, boa noite. Meu nome é Ana Laura, eu sou bolsista e estou representando o Núcleo Diversitas. E eu vou iniciar falando um pouco sobre o contexto histórico, porque o mês de agosto é considerado o mês da visibilidade lésbica. Então, eu vou começar falando sobre que, na época da ditadura militar, foi uma época de bastante ascensão para o movimento lésbico no nosso país, e a oposição à ditadura teve como principais representantes a comunidade LGBT. A partir da evolução das pautas e dos espaços das mulheres lésbicas, elas passaram a perceber um machismo dentro da comunidade LGBT por grupos mistos, pelas pautas exclusivas. Com o peso da lesbofobia, principalmente na época em que elas viviam, essas mulheres começaram a perceber a urgência de se unirem e lutarem elas mesmas pelo lugar delas na política e na sociedade. Após isso, elas começaram a fazer parte de um grupo chamado Grupo Somos SP, que era o grupo que representava a comunidade LGBT na época, mas dentro do grupo elas encontraram dificuldades e perceberam essa invisibilidade dentro da comunidade,
e foi quando elas decidiram formar um subgrupo chamado Lésbico Feminista em 1979. Dentro desse grupo somos. Aí esse subgrupo foi rompido em 17 de maio de 1980 e elas fundaram o Grupo GALF, que é o Grupo Ação Lésbica Feminista. Esse grupo, ele era independente, então essas mulheres passaram a lutar de forma independente e agora passaram a lutar de forma mais direta pela democracia. Então, elas distribuíam panfletos alertando contra a discriminação. Em 1981, para arrecadar fundos para o grupo GALF, elas lançaram uma revista chamada Xana com Xana, que era um folhetim que tinha colagens e matérias e entrevistas, e o foco era o universo lésbico e as pautas feministas. O mês de agosto ele foi declarado como o mês da visibilidade lésbica por duas datas especiais. O dia 19 de agosto ele foi nomeado Dia Nacional do Orgulho Lésbico, com a ideia de respeito e valorização do orgulho dessas mulheres lésbicas. E esse dia foi escolhido em homenagem ao dia em que aconteceu a primeira manifestação lésbica no Brasil, que foi apelidado carinhosamente como uma Revolução de Stonewall brasileira, e aconteceu em 19 de agosto de 1983, que foi liderado pela ativista brasileira Roseli Rolf, que foi a fundadora do Grupo GALF e pioneira na história do movimento homossexual brasileiro. Essa primeira manifestação aconteceu pelo fato da justiça não permitir a distribuição do folhetim que o Grupo GALF criou. Então, após elas mobilizarem algumas ações na justiça, aí o folhetim teve a livre venda. Então, aqui a gente tem uma foto do folhetim do lado direito, eu acho, e do lado esquerdo foi aonde aconteceu a primeira manifestação. E a segunda data é o dia 29 de agosto, que foi a data escolhida em 1996 por ativistas lésbicas brasileiras, no mesmo dia em que aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas organizado pelo Coletivo de Lésbicas do Rio de Janeiro. Esse dia ele foi dedicado para retratar sobre as políticas públicas de combate à lesbofobia e dar visibilidade à comunidade lésbica no Brasil. Aqui no outro tópico, eu coloquei algumas entidades que se juntam e se unem todo ano nessas duas datas e fazem uma agenda com eventos e palestras para falar sobre a visibilidade lésbica nessas datas. Agora eu vou falar um pouco sobre a mulher negra e lésbica no feminismo. No início da história do feminismo, as mulheres negras elas se depararam com racismo dentro do grupo, e já que no início o feminismo ele incluía somente em sua luta as mulheres brancas e de classe alta. Um outro fator que traz uma carga de estigmas entre essas mulheres negras é a elas se identificarem como mulheres negras e lésbicas, o que significa o enfrentamento de uma opressão que envolve a negritude, a lesbianidade, além de tudo o seu gênero. Então, as mulheres negras lésbicas e a sua sexualidade não eram compreendidas como parte do universo feminino, e por isso também foram muitas vezes excluídas do grupo feminista. A construção hierárquica do gênero e da raça tende a colocar essa mulher negra em um local de inferiorização perante o homem branco, a mulher branca e o homem negro. E a gente percebe que com a morte dessas mulheres negras e lésbicas deixa explícito o genocídio da população negra LGBT, que além de lidar com a morte dos filhos, irmãos, pais, mortos pelo racismo todo dia, essas mulheres negras são a base da pirâmide social, então elas ganham menos, elas são as mais pobres e dentre as mulheres as que morrem mais. Qual é a diferença entre o feminicídio e o lesbocídio? Bom, grande parte dos casos de feminicídio, em sua maioria, são caracterizados por casos de violência doméstica, ou seja, os agressores fazem parte do âmbito familiar da vítima.
Já no lesbocídio, 83% dos casos são cometidos fora do âmbito familiar, ou seja, a vítima não conhece o agressor. Um dos exemplos nítidos desse tipo de violência é a Luana Barbosa dos Reis, que foi uma mulher brasileira, negra, lésbica e periférica, que veio a falecer devido a excessos em uma abordagem da Polícia Militar na cidade de Ribeirão Preto, aqui no interior de São Paulo. O crime que levou à morte da Luana aconteceu em 2016, quando ela saiu de casa às 7 horas da noite para levar o filho dela num curso, e a polícia militar abordou ela na esquina da rua. E segundo a irmã da Luana, ela solicitou que ela fosse revistada por uma policial mulher, né? Mas o pedido não foi acatado, o que levou a Luana a não permitir o procedimento, e então começaram as agressões. Uma testemunha ocular disse que a Luana foi brutalmente espancada por pelo menos 6 policiais, e depois de passar 5 dias na emergência do Hospital das Clínicas, a Luana faleceu aos 34 anos devido às agressões sofridas. Um relatório do ML, anexado à investigação, confirmou que a morte foi por isquemia cerebral causada por espancamento. Os policiais militares que mataram a Luana, atualmente eles estão soltos, e o tenente-coronel da PM da época negou o atentado e afirmou que o motivo da ação era suspeita, porque ela podia estar dirigindo uma motocicleta roubada, e segundo a polícia militar, os agentes reagiram após a Luana ter agredido e desacatado os policiais. Então, uma das táticas da polícia foi culpar a Luana pela morte, né, para não tornar um crime um homicídio qualificado, e além disso, usando a tese de vitimologia, que infelizmente é muito usado nesses casos, nesse tipo de crime, que é tentar impor condutas desonrosas para a vítima e deixar os homicidas impunes. E outra estratégia baseia-se no fato da vítima já ter estado numa unidade prisional, então eles jogam toda a culpa na vítima e deixam os homicidas impunes. É uma curiosidade um pouco triste, né? Em muitos países, ainda fazer parte da comunidade LGBTQI+, ainda é ilegal e possui diversas formas de punição, como prisão perpétua ou até pena de morte. Na África do Sul, por exemplo, a lesbianidade é abominada e, com isso, as práticas constantes de estupro corretivo ficam no campo da impunidade. No caso das mulheres, segundo notificação, 1/4 delas já foi estuprada antes mesmo de completar 16 anos. E essas situações têm as suas raízes: o machismo, a pobreza, as ocupações massificadas, o desemprego, os homens marginalizados, a indiferença da comunidade. E na África do Sul, uma menina tem mais chance de ser estuprada do que aprender a ler. E muitos jovens gays e lésbicas sofrem essas violências dentro da própria família, onde o estupro acontece sendo praticado por primos, tios, irmãos, padrinhos e vizinhos. Pesquisas apontam que o Brasil registra, em média, uma morte de LGBT a cada 23 horas, e os casos só reforçam o descaso e a falta de compromisso do país no combate aos crimes envolvendo a comunidade LGBT. Aí, aqui tem a bandeira que representa a comunidade lésbica, e aqui do ladinho tem as cores, então o laranja escuro, a não conformidade de gênero, o laranja claro, a comunidade, o branco, relações únicas com o feminino, o rosa claro, serenidade e paz, e o rosa escuro, feminino. E agora a gente vai apresentar um artefato que foi feito em homenagem a Luana Barbosa dos Reis. Polícia, para quem precisa. Polícia, para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. A polícia, para quem precisa. A polícia para preta e mata. Mata por ser preta. Mata preta por ser pobre. Mata pobre preta por ser lésbica. Para de mimimi. A polícia militar só mata se for suspeita.
Pobre, preta, masculinizada é suspeita. É homem, é mulher. Se não deve nada, levanta a camisa e prova o que é. Há quem aprove e peça nas ruas, no mar de sangue verde e amarelo, intervenção militar. Há quem prove sem pedir o intervir na pele. Luana Barbosa dos Reis, 34 anos. Não pediu nada e foi interrompida. Por quê? Acompanhava o filho até o curso. Na verdade, ela pediu. Pediu para não ser revistada por homens. Pediu para seguir tranquilamente. E antes de pedir algo mais, 1, 2, 3 PMinhos, 4, 5, 6 PMinhos. A deferiram com severos golpes de cacetetes. A mesma respondeu com gritos que não foram ouvidos. 6 homens da polícia militar. 6 homens da polícia militar agrediram uma mulher. 6 homens da polícia militar agrediram uma mulher porque ela estava exaltada. 6 homens da polícia militar agrediram uma mulher porque ela estava exaltada e era suspeita. 6 homens da polícia militar agrediram uma mulher porque ela estava exaltada e era suspeita e estava em uma moto suspeita. 6 homens da polícia militar agrediram uma mulher porque ela estava exaltada e era suspeita e estava em uma moto suspeita com atitude suspeita. Um termo circunstanciado foi feito, o tenente-coronel disse. Houve desacato, houve agressão. Um PM sofreu ferimentos na boca, o outro teve uma lesão no pé. Ela estava em uma moto, você sabia? E se a moto fosse roubada? Ela falava muito alto também. Ela era lutadora de arte marcial, ela era bem forte. Ela foi entregue íntegra na delegacia. Eles a agrediram somente para contê-la. Luana foi muito bem contida. Morreu no dia 15 de 4 de 2016, 5 dias após ser internada, com olhos inchados, com vermelhidão por todo o corpo. Morreu com isquemia cerebral. Morreu com traumatismo crânioencefálico. Morreu por preconceito. Morreu por racismo. Morreu por lesbofobia. Luana foi mais que silenciada. Luana foi apagada. Eu só soube da existência de Luana 4 dias após a sua morte. Luana não apareceu nas grandes mídias. Luana recebeu 2 processos. Luana é preta igual Cláudia. Morta pela PM igual a Cláudia. Era mãe igual a Cláudia. Pobre igual a Cláudia. A morte de Luana fez jorrar o sangue da Cláudia, que ainda não estancou. Seguirão juntas, arrastadas na minha memória. E você? Você sabe quem foi Cláudia? Você sabe quem foi Luana? Hoje, Luana se materializa em força para continuarmos. Seu nome é a chave que abre a porta do meu armário, me ensina um novo grito, reivindicar o meu direito de amar outra mulher, de amar outra mulher preta e continuar com a minha buceta entre as pernas e permanecer com o cu na mão. Bom, agora a gente vai iniciar com a fala da advogada Ana Flávia Toni de Souza Carvalho, presidenta da comunidade de diversidade sexual de gênero da OAB de Itu, São Paulo, pós-graduanda em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global na PUC e pós-graduada em Direito Processual Civil pela Faculdade de Direito de Itu. Seja muito bem-vinda e fique à vontade, Flávia. Tá certo, obrigada mais uma vez pelo convite. Só faria uma pequena correção, então, que eu sou presidenta da comissão, né, da diversidade sexual daqui da OAB. Aliás, não sou, estou, né. Bom, como foi bem colocado aí, já traçado todo um panorama histórico, eu vou passar rapidinho, assim, sobre a questão de ser lésbica no Brasil e no mundo, e aí a gente efetivamente na questão. Mas antes da gente começar, como ponto de partida, então, primeira coisa, se a gente pegar um dicionário, o que é ser lésbica? A gente encontra a definição de que lésbica é uma mulher que sente atração sexual, romântica ou afetiva exclusivamente por outra mulher. Então, o grande ponto e a questão que eu vou colocar aqui, e ao final a gente tenta responder, o que é ser mulher? E para responder essa questão, eu vou colocar 2 regras básicas. A primeira, não pode responder com base biológica ou
se pautando por questões ginecológicas, porque de repente se a mulher se submeter a um procedimento de esterectomia, então você está dizendo que ela não é mulher. Ou uma mulher trans, então, ela não é mulher, por uma questão biológica de cromossomos. E, inclusive, também não pode responder falando sobre feminilidade ou papéis de gênero. Então, vamos começar. Primeira coisa que eu acho, assim, e até agradeço a oportunidade de estar aqui falando, e trago a pauta a questão do mito da caverna do Platão, onde ele coloca, né, que as pessoas que estavam dentro da caverna tinham medo daquilo que acontecia fora por não saber o que era. Então, acho que isso nada mais é do que o preconceito de quem está dentro de uma caverna e não consegue estar ali no véu da ignorância, não consegue enxergar o que ocorre fora. Então, cada vez mais a gente tem que quebrar essas correntes da ignorância e ir atrás do conhecimento, porque o conhecimento é a melhor maneira da gente quebrar um preconceito. Bom, historicamente falando, então, o termo lésbica, ele vem da questão da ilha de Lesbos, com a poetisa Safo, uma ilha grega. Pouco se sabe a respeito da Safo, né? Sabe-se que ela dava aula para outras mulheres, falava sobre liberdade, ensinava música, dança e coisas assim, e também fazia aí alguns poemas a respeito do amor entre mulheres. É um ponto importante na história que dizem que ela chegou a ser exilada da ilha por questões políticas, mas ninguém sabe dizer o porquê, né? Basicamente a sociedade sempre faz tudo para apagar esses registros históricos. Então, a gente percebe que o relacionamento entre mulheres começou a aparecer, então, com o termo lesbianidade, ou enfim, a partir de mais ou menos de 1860, 1870, em poemas também, literaturas que falavam sobre o amor entre mulheres, mas só então, em 1890, que há a colocação do termo lésbica usado a primeira vez como um substantivo na linguagem médica, e aí até então como um contraponto, ou dizendo assim, um equivalente ao sodomita, que é aquela questão bíblica, Sodoma e Gomorra, enfim. Aí, no Brasil, como já foi colocado aqui, a gente tem a questão do Ferros Bar, né, 19 de agosto de 83, que era um bar onde era um ponto de encontro de comunistas e da comunidade LGBT, enquanto aquele regime de exceção e ditadura, houve a proibição de se vender o folheto, né, o Xana com Xana, e aí houve esse levante das meninas ali e tudo mais, sendo então comparado ao Stonewall, né, de 1969, que foi aquela questão que ocorreu nos Estados Unidos, que era um bar também, que tinha, onde os LGBTs frequentavam, porque até então, nessa época nos Estados Unidos, ser LGBT era um crime, né, inclusive as drags ali, se fossem encontradas montadas na rua, seriam presas e tudo mais. Enfim, então, assim, de toda essa construção que é feita, histórica e cultural, da questão de ser lésbica, a gente percebe que há um machismo arraigado estruturalmente na sociedade. Porque, se a gente for para pensar, o ser humano, no geral, ele vive de um dualismo. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre procura achar alguma coisa para criar um contraponto. Então, assim, a gente sabe o que é dia porque a gente conhece a noite. A gente sabe o que é frio porque a gente sabe o que é quente. Bem, mal, preto, branco, esse dualismo todo vai criando esse conceito na cabeça da gente, e quando a gente pega a questão homem e mulher e os papéis de gênero, né, socialmente impostos, parece que se alguém foge desse papel de gênero, ele cai num lugar de pouca importância. Inclusive, é importante falar que durante o nazismo, naquela questão das pessoas que iam para os campos de concentração, você tinha então os triângulos para serem identificados, né, os homens gays com o triângulo rosa e as mulheres lésbicas, então elas eram, digamos assim, marcadas, né, com um triângulo preto, que inclusive existe uma bandeira do movimento lésbico colocando este triângulo preto como pano de fundo ali e tal. Há muita crítica a respeito dessa bandeira pelo peso que carrega, né, essa referência ao nazismo, e não só as mulheres lésbicas eram taxadas com essa bandeira, com esse triângulo preto, perdão, como também mulheres com comportamento que eles diziam antissociais. Então a gente volta na questão
de papéis sociais, de gênero, do socialmente imposto, né, o bela, recatada e do lar, que se espera de uma mulher. E, diante disso, a gente percebe que praticamente ser lésbica no Brasil e no mundo é uma afronta, né, diante de tudo isso. Existe um documento chamado Dossiê do Lesbocídio, muito bom, recomendo a leitura, onde ele traz, então, que a maior parte, né, das mortes de mulheres lésbicas ocorrem por homens, e justamente existe um ódio por elas não se submeterem à heteronormatividade. O que é heteronormatividade? É quando a sociedade prega que o homem e mulher são o correto, entre muitas aspas, né? E a gente percebe essa heteronormatividade em todos os campos da nossa vida, inclusive quando a gente é criança, onde de repente tem uma festa junina, na qual a quadrilha, o noivo e a noiva, né? Então, esse padrão socialmente construído. Então, essas mulheres que não se submetem a essa dominação e a esse poder masculino, digamos assim, são tidas como indomáveis, são tidas como perigosas, ou coisas assim. Essa questão dos papéis de gênero ou de coisas assim, a gente percebe isso assim muito retratado, inclusive, na lei, quando a gente tem, então, em 2018, a lei do estupro corretivo, que justamente muitos homens acabam estuprando mulheres lésbicas porque acreditam que, através da força deles, através da virilidade deles enquanto homem, eles conseguem mudar a orientação sexual daquela mulher. Naquele argumento, não gosta de homem porque nunca encontrou um homem certo. Então, eu peço até licença, porque eu peguei um trecho do dossiê que eu acho que retrata bem essa questão do ser lésbica, e aí eu vou pedir licença para ler aqui para vocês, que é quando ele fala: ser lésbica é compreender que não existem espaços feitos para você, e a sua existência nunca será validada pelo entorno social. Ao contrário, existirá sempre a necessidade de provar-se útil, íntegra e capaz, apesar da sua condição lésbica, pois há uma falsa crença de que se a homossexualidade é uma expressão de uma perversão de caráter, um desvio existencial que se expressa por meio da sexualidade fora do padrão. Então, é um preconceito que acontece do micro para o macro. É dentro da família, é dentro da escola, é dentro da casa. E aí, um lesbocídio, um assassinato de uma mulher negra é um crime de responsabilidade... Negra não, perdão, de uma mulher lésbica é um crime de responsabilidade de toda a comunidade. E quando a gente fala, inclusive, da questão das mulheres lésbicas e negras que são assassinadas, é muito engraçado a gente perceber que os índices são menores. Mas por quê? Porque não existe um órgão oficial que contabilize o número de mortes de LGBTs no Brasil. Até porque, quando a gente vai abrir um boletim de ocorrência ou algo assim, não é perguntado orientação sexual. Durante um censo, por exemplo, não se pergunta a sua orientação sexual. Então, esses dados do Grupo Gay da Bahia, de a cada 23 horas, né, um LGBT é morto ou se suicida no Brasil, eles são baseados em mídia. Então, o que saiu na televisão, o que saiu na reportagem do jornal, o que saiu em fontes assim. E aí, isso você percebe por que você vai fazer uma reportagem de jornal falando de uma negra que morreu. Elza Soares já diria que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, por que você vai colocar um espaço de jornal, de revista, falando dessa lésbica que morreu? Dá muito mais ibope você colocar a lésbica heteronormativa, que as pessoas olham e falam: nossa, que bonita. Ai, mas nem parecia, né? Então, assim, é estranho a gente perceber que o índice de morte de mulheres lésbicas negras é menor, tendo em vista que, segundo o último censo, 53% da população brasileira é negra. Aí já, né, começa isso. E quando a gente fala, então, da importância do mês, da visibilidade, de estar aqui, de falar, etc. e tal, é justamente por essa falta de referencial, né, da mulher lésbica sempre procurar compensar aquele desvio da heteronormatividade com alguma coisa do tipo: mas eu sou lésbica, eu trabalho, eu construo o meu e tal, e assim, não é por causa... Isso não me faz menos do que outra pessoa, ou coisa assim. Inclusive, nesse referencial a gente se perde, porque na mídia a gente não tem um referencial do que é ser uma mulher lésbica. O único que me veio à mente, assim, conversando com os amigos e tal, a gente tinha no Toma Lá da Cá, era Daisy Coturno, que era uma figura totalmente masculinizada, né?
E aí o pessoal mais antigo deve lembrar também daquele rumor que rolava em torno da Marlene Matos, que era então empresária da Xuxa Meneghel, que o pessoal falava, Marlene não é? Mas ainda assim, eram figuras totalmente estereotipadas. Então, por isso é importante a gente falar da visibilidade, né? É a gente mostrar, a gente ocupar espaços, é mostrar que não é uma doença, que a gente não quer ser homem porque a gente foge de um padrão heteronormativo imposto, que é simplesmente a forma e a capacidade de a gente amar alguém, né? Então, a gente entra na questão da orientação sexual. O que é orientação sexual? E aí eu trago os princípios de Yogyakarta, que são princípios de aplicação de legislação de direitos humanos relacionadas à orientação sexual e identidade de gênero, onde eles vão dizer que orientação sexual é a capacidade da pessoa ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por um indivíduo de um gênero diferente do mesmo gênero. Ou seja, é aquilo que está na sua alma, é aquilo que você sente, é aquele gostar. Então não é uma fase, não é uma doença, não é nada, é simplesmente a maneira que você é uma condição humana, né? E aí a gente volta na questão assim que eu fiz lá atrás, aquela pergunta que eu fiz lá atrás, do que é ser mulher, né? E aí a gente fala um pouquinho sobre a identidade de gênero, que basicamente assim, identidade de gênero é aquilo que você sente também. Eu lembro que eu peguei e fiz essa pergunta para muitas amigas minhas e tal, mulheres trans, feministas, enfim, perguntei até para minha mãe o que era para ela ser mulher. E aí as respostas foram várias, né, de vários sentidos, com várias visões de mundo, várias vivências, mas a gente percebe que ser mulher e ser lésbica é mais sobre sentir do que necessariamente provar alguma coisa para alguém, né? Você sente aquilo na sua alma e eu acho que é isso. E dentro disso, eu trago aqui um poema, um trecho de um poema de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma mulher militante do movimento negro de Belo Horizonte. Esse poema foi me enviado por uma amiga minha, professora de história, Roberta, um amor de pessoa, que então ela fala que para ela ser mulher parece que é nunca ter paz, que é o tempo todo a gente está sob uma constante vigilância, vamos dizer assim, seja o julgamento do outro, seja os papéis socialmente impostos para a mulher, né? Então o trecho do poema da Conceição ela diz assim: a noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam lapsos das nossas molhadas lembranças. Então a gente percebe assim o quanto o ser mulher, né, é esse julgamento, é esse eterno essa pressão, vamos dizer assim, social, que a gente não pode sair na rua sem o medo de ser estuprada, sem o medo de acontecer alguma coisa, e, enfim, do julgamento, parece que a gente tem que fazer duas vezes melhor aquela coisa para não ser julgada por ser mulher, né? E aí, trazendo uma reflexão pessoal minha, né, que eu fiquei pensando muito também do que era para mim ser mulher, e nessa pergunta, né, meio imersiva da minha parte, eu acabei localizando uma música da Preta Gil com Glória Groove, e onde ela fala assim, chama Só o Amor, o nome da música. Então a letra diz assim: suave como um furacão, tranquila como um vulcão, se joga no mundão e ninguém segura, guiada pelo coração, sequer anda na contramão, se joga no mundão e ninguém segura. Eles vão falar, não vai se importar. Ela faz o destino dela. Nasceu para voar, o céu vai tocar. Ela faz o destino dela. Ela sabe onde chegar e na bolsa leva o amor. Só o amor. Então eu acho que assim, para a gente fechar, ser mulher, ser lésbica, enfim, é não se deixar oprimir, mas é dar a nossa resposta sem ser violenta, mas ser firme. É ser suave como um furacão, tranquila como um vulcão e ir conquistando espaços com amor, com diálogo. E é isso, gente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando para vocês. E estou aberta a questões. Vamos embora.
Ana, que bela fala. Nossa, maravilhoso o poema que você trouxe, a música, deu para sentir a emoção, né, também do que é falar dessa liberdade, né, liberdade em diversas frentes. E a gente vai dar continuidade aqui, vamos pedir para vocês irem deixando suas questões no chat, e agora a gente vai continuar aí com os alunos. Uhum. Oi, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Se alguém puder dar um joinha. Sim, sim. Bom, boa noite a todos que estão presentes, todos e todas. Meu nome é Catarina, eu sou outra dos bolsistas do projeto e eu tô aqui hoje para comentar, para fazer esse link com a representatividade lésbica nas produções cinematográficas e fazer um atravessamento que vai interceptar a questão da fetichização das mulheres lésbicas e dos casais lésbicos dentro dessas produções cinematográficas. Não sei quem está responsável por passar o slide, se puder passar. Bom, qual que é a importância da representatividade, então, a representatividade e a visibilidade lésbica nos cinemas? O cinema, assim como outros meios de divulgação de produção artística, ele é um meio de divulgação de ideias, de contação de histórias, de reprodução de valores. E esses valores que eles são representados, eles formam estereótipos dentro do imaginário social coletivo. Então, quando a gente traz maior visibilidade das mulheres, maior visibilidade do público lésbico dentro desse meio, que é formador desses estereótipos, a gente mexe nas bases sistêmicas do pensamento coletivo, do pensamento social coletivo. Por isso que é tão preocupante essa falta de representatividade nesse meio, que é tão importante na inserção dessas pessoas num meio mais igualitário. Infelizmente, não são muitas as produções que tratam dessas questões, ou que são feitas por essas pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, que conseguem ter orçamento ou conseguem ter visibilidade suficiente para sair desse nicho, que é das pessoas produtoras LGBTQIA+, ou das pessoas que estão inseridas nesse meio para alcançar um grande público, para alcançar as telas dos cinemas de Hollywood, cinemas grandes. E por que isso? Porque caso essas minorias, né, minorias eu digo assim, caso esse público ocupasse esses lugares que, historicamente, eles são dominados por homens cisgêneros, heterossexuais, especialmente os cargos de maior controle, né, os cargos mais altos, como a direção e a produção dos filmes, por exemplo, isso influenciaria automaticamente em como as personagens seriam retratadas, em como os estereótipos seriam reproduzidos, na forma como as atrizes são tratadas no set, que a gente vai tratar aqui um pouco, a gente vai citar um exemplo de como não é só o que a gente vê que é o que acontece, às vezes a gente está tendo essa representatividade, mas por trás disso tem uma coisa muito... ainda tem esse machismo, mesmo num filme que representa as mulheres e as mulheres lésbicas. Bom, apesar de atualmente, então, o consumo de filmes, seriados, séries, produções cinematográficas que envolvem a questão do público LGBTQIA+, estar se expandindo, está crescendo e ganhando maior visibilidade. Isso também por causa da maior visibilidade que essas questões têm ganhado dentro do nosso ambiente social, pelos direitos civis que estão acontecendo e pautas mínimas de relações de igualdade estarem ganhando maior visibilidade. Os filmes com essas temáticas, eles não são recentes, eles não são esses filmes que a gente está vendo agora, que são produzidos desde os primórdios. Desde que o cinema começou, teve o seu advento, já tinham produções que envolviam essas questões, mas que não ganharam visibilidade. Por quê? Porque assim como as demandas por direitos mínimos e por igualdade sempre existiram, esses filmes sempre existiram, mas eles foram inviabilizados, eles foram apagados, sofreram um processo de apagamento e de silenciamento.
Então, muitas atrizes que hoje são conhecidas e que fizeram filmes performando heteronormatividade e tal, elas já produziram, já participaram de produções dentro do cinema lésbico, mas que não foram conhecidas, não ganharam visibilidade. Por exemplo, na década de 1930, Senhoritas de Uniforme foi o primeiro filme com essa temática a ser produzido de forma mais ampla, mas foi só quase 60 anos depois, lá na década de 90, que filmes pequenos ainda dentro dessa temática passaram a ser lançados dentro desse subgênero. Bom, e o que fomentou ainda mais essa invisibilidade, essa censura, esse apagamento? Foram criados códigos e leis, projetos de leis, como o Código Reis, para tentar excluir ainda mais essas temáticas da LGBTQIA+, fobia, né, da lesbofobia, não só no cinema, mas em outros veículos artísticos. Então, em 1930, a AFI, que é a American Film Industry, criou o Código Reis, que ficou em vigor até 1966, com o objetivo de censurar, proibir e apagar qualquer tipo de representação de homossexualidade, seja ela feminina ou masculina, das produções cinematográficas da época de Hollywood. Ou qualquer uma dessas questões que abordasse temas que fugiam da heteronormatividade. Então, Hollywood teve que reescrever, reformular os roteiros já existentes para não perder aquelas produções. E para garantir que qualquer material lésbico fosse apagado, todas as produções cinematográficas que tinham personagens que fossem representados como homossexuais tiveram que sofrer ou uma mudança de gênero ou uma mudança na sua orientação sexual representada na história. Então, às vezes, no enredo de um filme, que é um filme dessa época em que esse código foi lançado, a gente percebe algumas relações de muita proximidade entre duas mulheres que são muito amigas, ou dois homens que são muito amigos, e parece que aquela relação de amizade, ela funciona até melhor do que a relação principal, heterossexual lá, que está envolvida naquela questão, mas que, na verdade, era para ser um casal, era para ser pessoas homossexuais se relacionando, mas que isso teve que ser adaptado, teve que ser readaptado para poder ser mostrado naquela época. Aí, na década de 60, diversos movimentos políticos começaram a fazer uma alteração nesse quadro e o código deixou de existir. Mas o mote dele, o motivo principal que estava por trás dele, que é a homofobia, ainda permaneceu. Bom, teve outro... Então, a gente começou a ter avanços em 1960, mas aí veio a pandemia de AIDS e todos os preconceitos e discriminações que ela trouxe para esse público LGBTQIA+. Na década de 1980, então, esse foi um fator que contribuiu para os preconceitos e discriminações e atos pavorosos, né, contra pessoas homossexuais, transexuais, lésbicas, gays, que foi relacionar essas pessoas ao surto de AIDS. Então, essas pessoas, elas eram representadas nas produções artísticas pela mídia, elas eram representadas como sempre usuários de drogas, suicidas, como pessoas doentes ou perigosas, ou então sempre ligados à questão sexual, como se a vida daquelas pessoas girasse sempre em torno da sexualidade delas, não representadas como pessoas, mas representadas pela sua sexualidade, e que essa sexualidade ela era vista como doentia, como causadora de doenças e algo perigoso. Bom, como indicação de artefato, não tem como mostrar aqui, mas esse podcast, Teologia de Boteco, Visibilidade Queer no Cinema com Rosa Cadeira, ele está disponível no Spotify, e ele trata dessa questão dos estereótipos dentro da questão do cinema, ele trata dessa questão da visibilidade lésbica no cinema. Rosa Cadeira é um homem trans que faz essas produções que envolvem a questão dos LGBTQIA+, nos seus artefatos artísticos, e é uma produção, assim, que saiu de um ambiente periférico, então é muito legal esse podcast, essa conversa. E a outra indicação de artefato é o filme Rafiki, e no próximo slide a gente trouxe um pequeno resumo do filme, intercalado com algumas cenas do trailer para vocês conhecerem.
Olá, meu nome é Adriele Regina, eu sou cofundadora do projeto Lendo Mulheres Negras. E hoje a gente vai ter uma edição especial para vocês. A gente vai ter um Cine LMN do filme Rafik. Let's make a pact that we will never be like any of them down there. Instead, we're gonna be something real. Yes. Something real. Nada mais justo do que nesse mês de agosto, que é o mês da visibilidade lésbica, a gente contar histórias de amor felizes, não é mesmo? Pois então, Rafik é um filme queniano, mas a estreia dele aconteceu no Festival de Cannes, em 2018. A diretora dele, que é Wanuri Kahiu, ela é uma mulher queniana que nasceu em Nairobi, especificamente. E aos 16 anos ela resolve que quer ser cineasta, né? Ela é de uma família tradicional, os pais dela eram super conservadores, a mãe dela era médica, o pai dela é empresário. E a Wanuri Kahiu tem um projeto super interessante chamado Afrobubuga. Inclusive a gente postou um TED que ela fala sobre esse projeto. E é um projeto que ele tem uma raiz muito profunda no afrofuturismo, que a gente adora. Inclusive Rafik, dá pra ver isso claramente. E ele tem a proposta de retratar a África de um outro modo, de retratar a África e personagens africanos não de forma triste, melancólica, bererê, que metade do mundo inteiro conhece, mas falar de uma África divertida, feliz, alegre. Então esse projeto dela é super assim pra cima, né, de pensar em pessoas sorrindo, né, pessoas africanas sorrindo. Então ela vem nessa linha de desmistificar essa África e de pensar nessa África feliz. E Rafik tem muito disso, né? Você consegue ver. Ela tende a pensar a África enquanto o próprio espírito do mundo, assim. De pensar a tecnologia, natureza, futuro mesmo, enquanto perspectiva africana. E nessa perspectiva da felicidade, especificamente. O filme tem umas especificidades. É um filme queniano. No Quênia, o relacionamento homoafetivo é proibido. Então, assim, o filme foi censurado pelo governo queniano. E aí ela foi indiciada, digamos assim, né? Porque eles queriam prender ela, então ela não podia voltar pro país dela de origem. Só que ela entrou na justiça e conseguiu pelo menos uma semana de exibição do Rafik lá no Quênia, em setembro de 2018. E aí o governo fala assim que isso não é um assunto que a gente precisa discutir, é uma besteira. Na verdade, quando não é. Porque se você pensa em diversas relações invisibilizadas, isso não é uma besteira. As duas atrizes principais, que são a Samantha Mugatsa, que faz a Kena, e a Sheila Munia, que faz a Ziki, elas duas entendem a importância dos papéis dela, né? De contar essa narrativa de uma forma delicada, assim. O filme é lindo de ver, as cores são lindas de ver. Tem um rosa muito potente dentro do filme. O filme, ele é produzido a partir da inspiração de um conto que se chama Jambula 3, da Monica Araki-Nieko. E aí a Wanuri, junto com a Jenna Bass, escrevem esse roteiro e a Wanuri dirige essa obra. É uma obra extremamente importante e necessária, gente. As duas personagens principais, que é Kena e Ziki, elas são filhas de dois políticos e eles são contrários um ao outro. E então, assim, você percebe afeto também nessa família, ou não afeto, né? Zeke tem uma condição problemática com essa família, enquanto Kena cuida da mãe, que foi abandonada pelo pai, que construiu outra família, mas ainda assim ela tem uma relação com esse pai, e é esse pai que dá um apoio e suporte a ela. Eu fico muito incomodada nos filmes de relações homoafetivas, que ele sempre acontece de ter um final trágico. É sempre triste, né? E esse filme tem uma leveza, que também é uma questão também que a Wanuri traz, né? Na carreira, na vida dela, enfim. Ela tem outros projetos que tem essa linha de pensar felicidade, né? De pensar corpos negros felizes, enfim. Então o Rafik tem essa coisa também, dessa sutileza, né? A trilha sonora que acompanha os momentos delas duas, enfim. Então me incomodava bastante pensar em filmes nessa pegada que fossem trágicos, que as cores fossem tensas, enfim, que tendesse a beirar-se a tristeza. Que na verdade pode ser tudo muito, muito bonito, né? Tudo muito lindo. Então é isso. Beijos. Segue a gente, se inscreve no canal e é isso aí. Então, pessoal, essa aí foi a indicação de filme que foge disso que eu fiquei falando para vocês, sabe? Dessa representação tão
estereotipada, dessa representação tão convertida a pensar em pessoas homossexuais, um relacionamento lésbico como algo triste, como algo difícil, como algo problemático, mas sim mostrar a felicidade, fazendo esse link também com a questão étnico-racial, né? E Rafiki, então, ele é um filme lindo, ele é um filme que vai trazer essa questão da felicidade e que vai mostrar que pessoas... E que mostra a relação entre pessoas, sabe? Que mostra uma relação de amor, de verdade, e não essa relação doentia simplesmente ligada à homossexualidade dessas mulheres. Se puder passar para o próximo slide. E mais estereótipos, como que o machismo e a heteronormatividade, eles estão incumbidos nessas produções cinematográficas. Bom, a indústria do entretenimento, assim como a gente já tinha comentado, ela é majoritariamente masculina e heterossexual. Então, ela sujeita as mulheres ao machismo estrutural. E as mulheres lésbicas não fogem dessa regra, não fogem dessa realidade. A visão machista sobre as mulheres lésbicas vai trazer, principalmente nas suas representações, nesses ambientes artísticos, duas formas de representar essas mulheres ou essas relações. Ou numa forma onde uma das personagens é mais masculinizada, ou de uma forma erotizada, para atender ao público masculino. Então, é o caso, por exemplo, da representação sempre do estereótipo da lésbica caminhão, né? Que é representada sempre como alguém que tenta se parecer com um homem, que tenta se passar por homem, que é amiga de homens, e que tem o cabelo mais curto, que não performa a feminilidade esperada, se relacionando com uma outra mulher, que performa essa feminilidade, que tem o cabelo comprido e que é mais, assim, mais delicada. Então, eles usam dessas ferramentas de colocar uma mulher nesse quesito como mais masculinizada e uma mais feminilizada para tentar conservar, de alguma forma, o padrão da heteronormatividade de um homem e uma mulher, para tentar remeter a heteronormatividade até dentro de um relacionamento homossexual. Agora eu vou passar a palavra para a Nicole, que vai continuar nesse tema. Oi, pessoal, vocês me ouvem, vocês me veem? Faz um joia, por favor, só para eu saber. Então, vou continuar falando um pouquinho do que a Catarina falou, sobre como, na maioria dos filmes, a relação lésbica ela é tratada como uma aventura, onde não tem o comprometimento e a cumplicidade como a gente vê nos relacionamentos heteronormativos que são representados pela mídia, e que é tratado muitas vezes como só uma fase, a ideia de que reforçam esse estereótipo, de que é só uma fase, que vai passar. Juntando com a erotização do corpo da mulher, muitas vezes as produções cinematográficas fazem com que esse corpo passe por uma higienização, onde são escolhidos apenas mulheres brancas, magras, e com um corpo padrão. Assim como é tratado também em muitos outros filmes da indústria, mas quando a gente vai falar de filmes que pretendem trazer essa visibilidade, isso ocorre com mais frequência, porque normalmente esses filmes são dirigidos por homens e são muito fetichizados, e passam por um processo de fetichização muito forte. Pode passar, por favor, o slide. Eu vou falar um pouco sobre o filme Azul é a Cor Mais Quente. Esse filme ele é um longa-metragem de cerca de 2 horas. Ele foi lançado em 2013. Ele recebeu a Palma de Ouro no Festival de Cannes, que é um festival importantíssimo do cinema. Ele conta a história de uma jovem que se apaixona por uma mulher um pouco mais velha, que já é assumida. Então, essa jovem ela passa por esse processo de se descobrir lésbica com essa menina. Ela descobre todo o preconceito e as duas têm um relacionamento. Esse filme ele é baseado numa HQ que chama La Vie d'Adèle, e ela é de uma escritora que chama Julie Morrow. Pode passar o slide, por favor. Eu trago aqui algumas problematizações
sobre esse filme, que apesar dele trazer uma certa representatividade e ter sido premiado por uma produção boa, existem muitos assuntos que divergem um pouco disso. Se a gente for considerar no filme uma cena de sexo explícito que tem, é nítido a fetichização dos corpos das mulheres e a ideia do relacionamento heteronormativo. E nessa cena em específico, eu particularmente assistindo, eu pude ver que é uma imagem muito ainda pelos olhos do homem, sabe? Todo essa afirmação, isso que eu falei, tudo isso que eu falei, ele fica ainda mais evidente quando surge, depois de certo tempo do lançamento do filme, na internet um boato de que as protagonistas do filme, elas reclamaram, depois que o filme foi lançado, de terem passado por situações constrangedoras durante as gravações, e principalmente nessa cena. Elas falam que o diretor obrigou elas a gravarem essa cena por 10 horas seguidas, onde elas já estavam machucadas, elas pediram para parar e ele não deixou. O diretor, ele nega, e na internet não se diz mais nada a respeito desse caso, se ele foi para frente, se chegou aí na justiça ou não. Pode passar, por favor? Durante o filme, a gente pode ver também que é tido a ideia da divisão de papéis para que aquele relacionamento se parecesse o máximo possível com um relacionamento hétero. Então, a Emma, que é a mais velha, ela já é a mais madura, então ela é a que tem a divisão, a obrigação de trazer o dinheiro para casa. Seria como se fosse o homem e a mulher na visão mais machista que a gente tem. E um outro ponto que dá para a gente refletir sobre o roteiro do filme é que, mesmo que ele tenha sido baseado numa HQ escrita por uma mulher, ele foi reescrito, né, para a forma de filme e dirigido por um homem hétero, pai de família. Então, assim, ele foi escrito por um cidadão de bem, e as duas atrizes que representaram, elas são hétero, e e elas se sentiram desconfortáveis, segundo ela, de gravar algumas cenas. Então, eu queria trazer para vocês um questionamento para a gente refletir. Eu queria trazer mais essa reflexão, que se o filme ele fosse escrito e fosse atuado por uma mulher lésbica, se nos papéis principais tivessem também essa representatividade, seria diferente? Seria uma história diferente? E é isso, eu queria trazer mais essa reflexão para vocês. E então é isso, muito obrigada. Eu vou passar agora a fala para o Pedro e para a Adriele. Oi, gente, boa noite, estão me ouvindo? Façam um joinha, mandem alguma coisa no chat. Beleza, então, boa noite, meu nome é Adriele, eu também sou uma aluna bolsista do projeto de intersecção, e eu vou estar falando agora um pouco sobre a visibilidade lésbica na ciência e na arte. Pode passar, Pedro. Ainda não soltou, dá um pause, isso. Bom, de primeira mão, eu vou estar passando agora um artefato que foi um filme, que o trailer dele foi lançado antes de ontem, dia 25, e o nome do filme é Amonite. E ele vai retratar a história da Mary Anning, que foi uma paleontóloga lésbica que teve grande importância durante a era vitoriana na Inglaterra. E esse filme vai retratar também um pouco sobre a paixão dela com uma amiga, que inicialmente era amiga, que depois isso se transformou em uma paixão. As duas se descobriram lésbicas e tiveram que enfrentar um grande preconceito na Inglaterra. A gente vai assistir esse filme, o trailer. Ele está em inglês, então Pedro legendou ele para que nós pudéssemos entender melhor. Depois que a gente assistir, eu vou levantar alguns tópicos.
Obrigada, Pedro. Pode soltar. It was a sea lizard. 6 feet long. Days it took to dig it out, clean it. I was only 11 years old. It's in the British Museum. That one was special. Miss Annie. I've often heard your reputation discussed in the Geographical Society in London. Is there something you wanted, sir? My wife, she hasn't been at all well of late. She suffers from melancholia. I want her to walk the shoreline with you, learn from you. I'm not looking for an apprentice. I would pay a premium for a private audience. It's not easy work. Don't like the water. What is it? Cheap tourist fodder. Beautiful. It pleases me you struck up a friendship together. What is it? Something? Nothing? I don't want to go back to the life I had before you. What about my life? Obrigada, Pedro. Pode passar o slide. Bom, como nós vimos no filme, a Mary Anning, que é a história dela retratada, ela é uma mulher cientista paleontóloga que vive em uma família pobre. Ela, na adolescência, ela começou a atuar nos negócios da família, que os pais delas eram pequenos comerciantes, e nisso ela se apaixonou pela paleontologia. Ela teve diversos trabalhos reconhecidos, como ela achou primeiro o esqueleto de ictiosauro na Inglaterra, que antes eles só tinham sido descobertos na Alemanha. Ela também, um grande ponto importante, é que Mary não foi reconhecida pela comunidade científica do século XIX por ser mulher, então eles não aceitavam mulheres nesse âmbito. Então, além de lésbica, cientista, ela resistiu por muito tempo e fez várias críticas a esse sistema machista, que só aceita homens na ciência, e a questão do preconceito e da visibilidade lésbica, sim. Então, é importante falar que nós atualmente sempre tivemos mulheres na ciência, e principalmente mulheres lésbicas, lutando, resistindo e fazendo o melhor que elas podem com a ciência, agregando conhecimento para o nosso mundo. Pode passar o slide, Pedro. Bom, agora nós entramos na parte de poesia. Eu trouxe uma poesia que é da Cecília Floresta, que é uma mulher negra brasileira e lésbica, que faz poesias e poemas incríveis. Eu escolhi um que se chama Amazona das Sete Lanças, e eu vou estar recitando para vocês, mas o Pedro preparou um fundo musical para ficar uma coisa mais organizada enquanto eu recito. Então, se você quiser colocar, Pedro, pode colocar. Amazonas das Sete Lanças. Naquela noite, Mariana atravessou a mesa. Ser forte na vida. A sociedade coíbe mulheres que naquela noite, talvez na cidade, não houvesse tanta cerveja. Minha cabeça vertiginosa, cheia de pra que tantas lesbianas? Responda meu coração, embora as minhas vontades sejam bastantes e famosas. A moça de cabelos curtos,
não deixa dúvidas, gesticula em demasia. Teve muitas amor. A mulher atrás do livro, do bosque da noite. Afrodite, por que foi que dividiste? Se sabias que amava demais, se atinavas que não beberia, apenas uma rodada por vez. Se eu soltasse um dedo, seria uma rima, não uma razão. Comprida rua na Paulista del Centro, foste muitas vezes minha única consolação. Eu não deveria dizer nada, pois aquela mulher, mas esse desenho, bota a gente chorando, longe, nos ouvidos, em domingos, quando é tudo, quase tudo, por um triz. Obrigada, esse foi o belíssimo poema da Cecília Floresta. Essa mensagem tão linda de um romance, de um amor lésbico. Dentro desse poema, ela fala sobre a resistência importante e sobre também o preconceito sofrido pelas lésbicas, mas ela lembra que, acima de tudo, tudo que ela quer trazer com esse poema é o amor entre duas almas, essa conexão de mente, corpo, alma e coração. Viva as lésbicas, viva a diversidade, e é isso, a minha fala. Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Obrigado por estarem participando do nosso primeiro evento. E agora, só queria saber se tá dando para me ouvir bem? Beleza. Tá sim, Pedro, tá dando para ouvir. Vou só pedir para a Dri colocar aqui no chat para gente o nome do poema que ela recitou certinho, porque teve uns trechos que cortou, não conseguiu tudo ouvir. bem. Colocarei. E o nome do vídeo. Obrigada, Dri. Imagina, obrigada eu. Bom, então o que eu tenho para trazer para vocês é mais um comentário sobre um artefato que eu achei. Vou comentar um pouquinho sobre esse vídeo, que é um TED. Para quem não sabe, TED é um TED Talk. É um tipo de palestra que é gravada e eles postam no YouTube. E esse TED foi feito por uma mulher chamada Lynn Evans, Elvins, que eu já vou falar agora. Bom, então o nome do TED, traduzindo para o português, é Minhas Duas Mães, os mitos da adoção por casais homoafetivos. Então, a palestrante desse TED, que é a Lynn Elvins, ela é uma designer de interiores e é uma empresária britânica. E daí ela vai contar a história de como ela e a sua parceira, a Emma, elas foram o primeiro casal homoafetivo a adotar uma criança na cidade de Bristol, na Inglaterra. Então ela vai falar sobre essa jornada dela e da Emma para conseguir adotar. Então ela vai falar um pouco sobre os preconceitos, as discriminações, ofensas e dificuldades que elas passaram para conseguir passar por esse processo, para conseguir enfrentar esse processo. Então, mais umas coisas. Então ela vai falar de uma maneira bem comovente, de uma maneira bem emocional. Ela vai abordar várias questões. Ela vai abordar questões sobre papéis de gênero e sobre como foi a experiência dela criando o filho dela que ela adotou, que é o Steven. A palestra inteira vocês acham gratuitamente, está no YouTube e também tem na página TED.com. Em ambas as plataformas o vídeo possui legendas em português brasileiro, por mais que o vídeo seja em inglês, ele tem legendas. O título original do TED, porque eu acredito que seja mais fácil procurar pelo TED escrevendo o título original, qualquer coisa eu mando no chat depois, é My Two Moms, The Myth of Gay Adoption. Ele foi publicado no YouTube no dia 13 de dezembro de 2015. E agora eu vou mostrar um trecho para vocês. Foi bem difícil escolher o trecho, já que tem muitos trechos interessantes, mas eu escolhi assim um que me chamou a atenção. Eu também demorei bastante para descobrir o que era TED. Eu via, nossa, mas o que é esse TED? Alguém comentou aí no chat falando, agora que eu descobri o que é TED, eu também demorei muito para descobrir, mas vamos lá. Ok, então eu vou mostrar o trecho do TED aqui para vocês.
And so we kind of skipped off and we started to tell friends and family that we wanted to adopt. And this was where we didn't necessarily get the congratulations that we might have expected. We got a lot of concerned looks. We got a lot of questions. We got people who said to us, "Are you even allowed to do that?" We got people who just said to us, "Why? Why would you want to do that? That is going to be so hard." And one of my colleagues at the time took me to one side and said, "Lynn, you need to not tell people that you're doing this. There are an awful lot of people out there who will disapprove of this very, very strongly, and you need to be careful." And he was right. Media headlines still to this day, just last month, will talk about the views such as people believing that gay adoption is just morally wrong. That gay people who want children, they do it because they want some sort of trophy in order to mimic heterosexual lifestyles. That gay people will turn their children gay. Good luck with that. And some people even believe that placing children with gay parents is a form of abuse. É esse o trechinho que eu queria mostrar para vocês. Novamente, vocês podem assistir essa palestra, se vocês quiserem, no site do YouTube e também no site do TED. Eu vou mandar depois o nome para vocês procurarem. Vou agora passar a palavra... Eu esqueci quem vem depois de mim, mas a próxima pessoa eu vou passar o slide, daí ela pronuncia assim. Ah, já está no fim. Desculpa. Imagina, Pedro, tá ótimo. Então, queria agradecer aí a todos os bolsistas pelo esforço de trazer esse repertório aqui para a gente hoje, né, para poder instigar um pouco o nosso conhecimento, instigar os nossos diálogos, a nossa conversa, e convidar a Ana Flávia também, junto com os bolsistas aí, e vocês que estão participando, se alguém quiser deixar uma questão aqui no chat, se também quiser abrir a câmera ou o áudio, fiquem à vontade. A gente tentou aqui hoje retratar um pouco da visibilidade lésbica de diferentes formas, né, de alguns avanços, de alguns retrocessos e de muito preconceito ainda que as mulheres sofrem, né, por conta da sua orientação sexual, né, ter que assumir esse papel, né, a gente sempre fala que um hétero, ele não tem a necessidade de dizer, né, eu sou hétero, e muitas vezes o homossexual, a lésbica tem que se posicionar, né, eu sou, né, o tempo todo a gente tem que, de alguma forma, tentar entender a dificuldade que muitas vezes essas pessoas, essas mulheres, como o tema que a gente escolheu hoje, passam e sofrem. Vai ficar disponível, sim, na nossa página do YouTube, e também vocês podem seguir a gente pelas redes sociais. Lembrem, pessoal, de responder, participar da nossa pesquisa, tá bom? E eu gostaria de ouvir um pouquinho da Ana. Ela trouxe para a gente um poema e uma música, né, Ana? E eu queria saber se, quando você vai escolher, né, coisas para você acessar, assistir, se de alguma forma você pensa nessa questão da interseccionalidade, né, porque a gente escolheu hoje falar da visibilidade lésbica por conta de ser o mês de agosto, né, uma forma também da gente demonstrar a nossa sororidade em relação a essas mulheres, mas de uma forma ampliada. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, se no momento que você vai fazer as escolhas, se esses temas te tocam, se eles te levam a acessar algum tema ou outro, por conta da sua orientação e também por conta de você acreditar nessas liberdades, assim. Gostaria que você contasse um pouquinho, assim, para a gente. E, além disso, acho que algo que sempre tem aparecido, assim, é que as pessoas falam como que é esse enfrentamento, assim, se você pudesse contar para a gente, assim,
um dos enfrentamentos, talvez uma resistência que você tenha passado, assim, e que te fez cada vez mais ter que se afirmar nessa condição e nessa posição de mulher lésbica? Pronto, tô só liberando o microfone. Todo mundo me ouve? Tá, perfeito. Deixa eu pegar pela última questão que você me fez, e depois você faz a primeira de novo, porque eu meio que me perdi aqui, mas vamos pela última. Bom, questão se eu já tive que me posicionar algumas vezes, eu acredito, assim, vou dizer assim, eu sei o quanto eu sou privilegiado, porque eu tenho um padrão heteronormativo. Então, a partir do momento que eu estou em algum lugar, seja num fórum, seja numa audiência, seja num ambiente corporativo, a pessoa até então, né, tipo, se não sabe da minha vida, não acontece nada, digamos, né? Conforme eu brinco, assim, quando eu tô no cosplay de advogada, né, ali com aquela roupa toda, séria, acaba passando tranquilo, mas eu entendo que, por exemplo, uma menina que não performe tanta feminilidade já teria que passar por situações mais, assim, de constrangimento e tal. Eu me lembro, assim, de uma vez que eu estava numa clínica, aguardando atendimento, e tava tranquila, era, tipo, tinha saído do trabalho, tempo de passar em casa, trocar de roupa. E aí eu percebi algumas indiretas de um casal hétero, né? O rapaz ali cutucando a namorada e falando alto, se dirigindo a mim, do tipo, lá, de dia é Maria, de noite é João, sabe? E aí, assim, deu aquela vontade de militar, né? De falar assim, escuta, você tá com algum problema? Porque eu sou presidente da comissão, e aí, vamos, né? O que tá acontecendo? Mas aquilo foi tão pequeno pra mim que eu falei assim, não precisa. Mas é complicado, eu acho, assim, esse sair do armário, a gente faz todo dia. Eu falo que sair do armário é uma coisa que a gente faz todo dia, justamente para tentar normalizar. Como você bem colocou, o hétero não precisa dizer que é hétero. Todo mundo já sabe. Mas eu acho que ainda choca algumas pessoas, assim, tipo, quando eu tô almoçando, às vezes, conversando, aí surgem alguns assuntos sobre relacionamento, sobre ex-namorados, enfim. Então, mas teve um dia que eu fui buscar a minha ex no serviço, não sei o quê, aí o povo olha, tipo, como assim? Buscar sua ex? Espera, aí, né? E assim, eu acho que é tratar com naturalidade que a gente vai conquistando esses espaços. Eu acho um pouco assim, eu não gosto dessa militância, entendo quem faça, acho importante se fazer, mas autoafirmativa e colocando goela abaixo, sabe? Eu acho que no grito a gente não conquista as coisas. Eu acho que se a gente souber tratar com naturalidade quem a gente eu acho que é por aí que a gente vai conquistando muita coisa, né? E a outra pergunta, qual foi? Perdão? Porque você trouxe um trecho de um poema, né, da Conceição, e também um trecho de uma música. Então, a gente queria saber se quando você vai fazer as escolhas desses esses elementos culturais, se essas questões entrelaçadas de raça, classe e gênero, se de alguma forma elas te influenciam para fazer as escolhas dos artefatos culturais. Não, e tem mais uma questão pode falar. Que a Mayara está colocando, que é para você contar um pouquinho para a gente como que funciona a sua atuação na comissão de diversidade. Então vamos lá, a questão de escolha de artefatos, né, que foi a pergunta. Eu acho que sim, que é importante ter esse referencial, inclusive essa música da Preta Gil com a Glória Groove, no clipe dela, nessa coisa do ser mulher, são retratadas, acho que 4 mulheres trans, né, mostrando essa questão do ser mulher, que é além da questão biológica. Então toda essa montagem que é feita é importante. Com relação ao poema, aí talvez não seja tanto o meu local de fala, porque a Conceição ela é uma mulher negra, né? Negra, preta, enfim. Mas assim, eu acho importante a gente trazer esse tipo de referencial, porque, como eu te falei, é muito fácil para mim, nos meus privilégios enquanto branca, advogada ou coisas assim,
me colocar assim com referenciais que sejam próximos a mim. Eu acho que a gente tem que fazer essa desconstrução, sabe? Vou usar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez na vida, só para tentar retratar. Eu fui numa festa de um coletivo de mulheres lésbicas e bissexuais em São Paulo, e essa festa, então, eles priorizam mulheres pretas e mulheres que sejam mães ou mulheres fora do padrão, né? Mas assim, me convidaram, eu fui. Eu cheguei na festa, eu achei que eu não ia sair viva de lá, porque assim, as meninas me olhavam como se eu fosse uma afronta ocupando aquele espaço, né? Elas me olhavam com uma cara de ódio, do tipo, o que você tá fazendo aqui, sua burguesa safada? E aí eu fiquei 10 minutos na festa e saí, mas eu saí tão mal, assim, tão mal, sabe? Eu falei, nossa, eu não fiz nada. E aí, conversando com uma amiga minha, psicóloga também, mulher negra, ela pegou e falou assim, cara, esse olhar que você recebeu por 10 minutos em uma festa, eu recebo todos os dias da minha vida. Os espaços que eu adentro, é esse tipo de olhar que eu recebo. Então, é numa sala de aula onde eu me coloco, é num consultório onde eu atendo, né, que ela é psicóloga, no caso. Então, assim, isso é a minha vida, e você passou por isso por 10 minutos uma vez na vida, e para você já te deixou chocado. Então, assim, imagino que é uma vida nisso. E aí eu comecei a perceber o quanto é importante, então, ter esses referenciais e sair do lugar de privilégio, né? Muito fácil eu chegar e falar sobre eu, advogado e tal, não sei o que, sem enxergar a dor do outro. E nisso a gente abre também a questão da atuação da comissão, que, assim, a gente percebe quanto a população LGBT se coloca à margem de direitos, por exemplo. Então, já chegou relatos para mim, mulher trans, preta, que foi espancada junto com o namorado. Aí você vai, olha, vamos abrir o boletim de ocorrência, vamos levar para frente, vamos fazer acontecer. E a pessoa fala não, porque não vai dar nada. Não, porque talvez eu não seja tão digna de direitos assim. Não, porque não vai me dar retorno. Sabe, assim? Então a gente percebe o quanto esse pessoal se coloca como escória, como se marginaliza, justamente por saber a sociedade que a gente vive. Recentemente eu fui procurada também por uma menina, ela se apresentou enquanto travesti, e dizendo que queria tirar os documentos dela, né, no feminino. Aí eu falei, tudo bem, tal, quais documentos que você tem? Só a minha certidão de nascimento. Mas espera aí, RG, CPF, não, eu só tenho a certidão de nascimento. Então, assim, você começa a se deparar com essas mazelas, sabe? E é sair da zona de conforto, é sair desse lugar, assim, de privilégio e enxergar essas outras realidades, assim, perceber o quanto a sociedade, o mundo em si é cruel com quem não está dentro dos padrões socialmente impostos. E essa é uma das coisas legais você ter tocado nisso, porque a gente tem falado de diversos sistemas de opressão, né? Que é um pouco do que a Bell Hooks e a Angela Davis vão retratar, assim, olha, é necessário a gente pensar essas categorias em diálogos, entender que uma categoria informa a outra categoria e que nenhuma prevalece sobre a outra, e que todos nós, de alguma forma, vivemos num sistema de opressão. Então, é necessário que a gente tem um processo de resistência dentro das nossas unidades e nos nossos lugares de fala, mas que a gente também se identifique com as outras questões e também lute por essas questões, né? Sim, eu acho que quando... pra gente encerrar... Não, desculpa, pode falar. Não, pode falar. Tá, só para concluir. Quando a gente fala também sobre a questão de feminismo e de sororidade, as pessoas têm mania de colocar num patamar de igualdade. Todo mundo é igual, todo mundo é irmã. E não é. A ferida da tua irmã lésbica, preta, que não performa a feminilidade, sangra muito mais do que a tua, entendeu? Então, assim, eu acho que tratar todo mundo igualmente, não. Eu acho que essa cultura do é mimimi. Mimimi a gente sabe que é, né, o som referente ali à dor. Só que é uma dor que você não sente. Então, como você trata a dor do outro de mimimi?
né? Então, acho que é importante a gente se colocar, fazer essa desconstrução, sabe? A gente vem de um sistema machista, todos nós somos machistas, por mais que a gente diga que não, a gente cresce numa sociedade machista. A gente cresce numa sociedade machista e racista. Então, falar, imagina, eu não sou racista. Esses dias a menina do escritório falando assim pra mim, eu não sou racista, não sou, imagina, pra mim todo mundo é igual. Você veja, minha irmã tem cabelo ruim. Eu falei, tem o quê? Não. Quer dizer, o cabelo dela. E por que o cabelo dela é ruim? Aí dá aquela, né, aquela tela azul do tipo... então, assim, é um exercício difícil, mas é diário essa desconstrução. E só aí a gente vai conseguir sair dessa zona de conforto que a gente tá. E por isso que é importante a gente abrir esses espaços, né, para a gente dialogar sobre isso, porque eu acho que é só divulgando, é discursando, é dando os nomes, é que a gente passa a compreender essas questões e realmente tentar entender um pouco desses processos e desses preconceitos mesmo. Anne, para a gente encerrar, a Mayara deixou uma questão aqui para você, que é para você falar do seu papel aí na comissão, como que funciona, né? Essa comissão de diversidade, eu acho que é algo também tão diferenciado, e então queria que você contasse um pouquinho para a gente e fizesse a sua fala final também. Tá, dos casos da comissão, você diz, assim, do que a gente já atuou? Acho que mais de como que você chegou, como que a comissão foi criada, como que vocês chegaram, né? Ou se a Mayara quiser abrir o microfone também e falar um pouquinho, Mayara. É mais nesse sentido mesmo, Kátia, como que funciona a atuação da comissão, né, quem são os membros, né, até os desafios também, né, de ter essa comissão, né, nos espaços que a gente sabe que são conservadores também, né, nas cidades que são menores, né, então as dificuldades e as potencialidades, né, de ter esse espaço dentro da OAB, né, dessa com os advogados também. Tá, na verdade, assim, vamos lá, como que eu cheguei, então, na comissão, etc e tal. Na última eleição, né, de presidente, já é uma coisa que vem sendo criada pela OAB, inclusive já tem a comissão lá da OAB São Paulo e tal, então, assim, eles sempre vão criando comissões que sejam importantes para aqueles temas ali relevantes. Recentemente tivemos a comissão da mulher negra, etc e tal, então foi surgindo essas comissões aí. Com a eleição, então, do Tarossi, né, que é o atual presidente da subseção, ele falou assim, não, eu quero uma comissão de diversidade, então, aqui em Itu, para a gente poder trabalhar com esses temas. Aí, quem era, então, o presidente da comissão era um advogado amigo meu, que fez faculdade comigo, que era o Ramon. Aí, recentemente, o Ramon foi para Londres, e aí houve, então, um convite de que eu viesse a ocupar a presidência. Mas, assim, é uma comissão pequena, somos eu, o César e o Ramon, basicamente o Ramon agora está em Londres, então somos eu e César. Eu acho que as maiores dificuldades, assim, que a gente encontra, né, como eu falei, é que muitas vezes a situação ocorre e as pessoas não querem levar à frente a denúncia, não querem, não têm interesse, acham que não vai dar nada. Inclusive é importante a gente falar que existe a Lei 10.948 aqui do Estado de São Paulo, que ela pune administrativamente os atos de LGBTfobia. Então, antes do STF fazer essa criminalização, né, a equiparação ao racismo, já existia a Lei 10.000 aqui desde 2001, inclusive o respeito para nomes sociais, com decretos-lei e tudo mais. Então, assim, a partir do momento que aquele estabelecimento não respeita alguma coisa, ele é multado, existem punições, etc e tal. E quando a gente fala de uma atuação enquanto comissão, eu acho que a gente tem que gostar muito daquilo que a gente faz e gostar muito da causa que a gente defende. Porque muitas pessoas vão te procurar e vão falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar. E aí você tem que falar assim, cara, mas não foi para isso que eu fiz a faculdade, não foi... Se eu fizesse direito para ficar rica, coitada de mim, sabe? É você se propor a sair da sua casa, às vezes em horários assim que você queria estar de boa, e ir lá ajudar alguém no boletim de ocorrência,
de uma LGBTfobia, alguma coisa assim, e, entre aspas, trabalhar de graça, vamos dizer assim, que é as ações pro bono que a gente faz, que muitos colegas que eu sei que ocupam cargos de presidência, às vezes não querem fazer, porque falam que, não vou, a OAB não paga para isso e tal, e a gente cai até num conflito, tipo, você não pode pegar a causa, né, enquanto comissão, mas aí muitos já procuram e falam assim, eu quero que você pegue a causa, porque nós vamos sentir confiança num outro advogado. É diferente uma mulher, um último caso que a gente teve, uma menina que rolou uma briga do condomínio, o síndico chamou ela de mulher macho e sentou um soco no meio da cara. E aí, assim, será que ela seria acolhida por um outro advogado da maneira como nós a acolhemos, enquanto comissão, entendendo aquela ferida, entendendo o que é ser LGBT, para daí poder auxiliar, para daí poder falar, para levar o boletim para frente, enfim, acompanhá-la durante um processo. Então, eu acho que minha bateria está dando sinais aqui que está acabando. É um pouco disso, sabe? Quando você milita uma causa, quando você defende uma causa, você tem que fazer por amor e não por dinheiro, sabe? Então, é isso. Acho que essa atuação é mais sobre amor ao que a gente acredita do que necessariamente status ou dinheiro ou coisa desse sentido. Não sei se respondeu, se quiser perguntar mais alguma coisa. Não, acho que respondeu sim, contemplou, e dá para a gente entender um pouquinho desses processos também, das dificuldades, e o quanto é importante ter realmente uma mulher que eu posso dizer que representa efetivamente a causa, né, Ana? Não é só você ter o conhecimento acadêmico, né, mas você ter mais do que isso também faz diferença, né? Sim, é a vivência, né? Eu acho que a gente pautado por um outro exemplo, assim, né? Vamos supor, o quanto mudou a minha vida fazendo um divórcio, enquanto num relacionamento saudável, estável, enfim, e o quanto depois mudou a minha visão fazendo um divórcio depois de passar por uma relação abusiva, por exemplo. Então, assim, você muda o seu olhar, você se torna mais acolhedor, você começa... O lugar do outro é sempre mais difícil, né? Mas a partir do momento que você se coloca ali, que você começa a entender, enfim, isso muda. Então, assim, vamos supor, uma LGBTfobia, a pessoa chega na delegacia para registrar, o delegado vai ser um homem branco, heteronormativo, cis, né, família tradicional, que o quanto essa menina vai se sentir à vontade para falar o que aconteceu? Né? Essa representatividade é importante. O ideal é que tivéssemos, de repente, numa delegacia da mulher, fossem só funcionárias mulheres, com um preparo, com um acompanhamento psicológico, com coisas assim, para saber acompanhar. No caso de uma LGBTfobia, que houvesse uma orientação aos funcionários da delegacia e tudo mais, porque assim, eles não conseguem entender o que é uma LGBTfobia. Porque eles sempre ficam perguntando, mas por que bateu? Mas por quê? Mas por quê? Tentando achar alguma coisa. Então, assim, quando você procura sobre feminicídio, por exemplo, você sempre acha, de certa forma, uma culpabilização da vítima. Então, assim, inconformado com o fim do relacionamento, o homem foi lá e bateu na mulher. Inconformado com a filha que o respondeu de maneira ríspida, o pai deu um soco na cara da menina. Mas assim, não é isso, gente. Eles tentam dar outro contorno para tentar mascarar a LGBTfobia que está inclusa ali, sabe? Nossa, Ana, importantíssima a sua fala, assim, a descrição dos exemplos também, para a gente poder compreender, assim, tentar conhecer um pouco mais também disso. A gente queria agradecer, assim, imensamente, agradecer a Maiara, que conseguiu fazer essa conexão com você, por meio do Edson, agradecer a comissão, né, porque você também está cedendo um tempo para participar aqui com a gente. A gente queria pedir para todo mundo abrir a câmera agora, quem puder, a gente sempre costuma fazer uma foto aqui, Ana, um registro. Também não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, Ana, aqui.
Tá, eu acho que é só agradecer, né? Agradecer pelo espaço, agradecer por poder estar aqui, trazendo minhas vivências, falando um pouco do que é, né? Ser advogada, ser uma mulher lésbica, enfim. Parabenizar vocês pela importância desse evento, porque, pelo que eu entendi, são alunos do 2º ano do médio, né? Então, assim, durante a minha formação acadêmica, jamais foi tratada a questão de gênero na escola. Tipo, eu até brinco com isso, que eu falo assim, a gente é sapatão autodidata, né? Porque não tinha alguém para falar como que funcionava. Então, assim, o meu refúgio na época era Orkut, era esse comecinho de internet, né? E nisso também eu acabei criando um perfil para falar sobre as minhas vivências. Então, se alguém tiver interesse, é o @todasapatajá. E aí eu trago... tem lives sobre temas políticos, tem lives sobre temas diversos, assim, a gente fala eu falo que o Todo ele é um perfil de amor, humor e militância, sabe? Então as nossas lives vão desde questão de LGBTs que elegeram o Bolsonaro presidente, até falar sobre sexo, sobre vibrador, sobre produto de sexy shop, assim, é bem um panorama, assim, em geral. E acho que é isso que eu tenho para falar. Parabéns e mais uma vez, obrigada. Eu vou colocar o perfil aqui para vocês, então, assim que eu souber como é que digita, tá, gente? Mas é @todasapatajá. Se alguém puder escrever, tipo, deixa eu ver se eu localizo aqui. A Catarina acho que está escrevendo para você, Ana. Isso mesmo, Todasapatajá. Perfeito. Tá no Instagram, no Facebook. Tá certo. Pessoal, alguém gostaria de dizer alguma coisa? Esse foi o nosso primeiro evento. Provavelmente a próxima data vai ser 24 de setembro, acho que é isso. Mas provavelmente sempre as últimas quintas-feiras do mês. A gente vai tentar manter esse horário aí, entre 7 e 8 e meia da noite. Agradecer a participação de vocês, agradecer esse espaço, continuar nas resistências. O nosso próximo tema ainda não está definido, né? Esse tema de hoje foi em homenagem ao mês da visibilidade lésbica, e os nossos temas sempre vão girar em torno, então, das questões de raça, gênero e classe. Sejam bem-vindos a esse espaço, e se vocês quiserem colocar alguma coisa também. Eu só queria falar rapidinho, só queria fazer um convite para todo mundo a estudar mais sobre esse tema, não se limitar com o que foi falado aqui, mas pesquisar, porque existe muito material mais acessível do que já foi antigamente. Então, pesquisar pela internet, falar sobre, porque a gente só vai conseguir não tirar, mas entender melhor essas questões quando a gente estudar. Não tem como a gente entender se nós não estudarmos. Fazer um convite para o pessoal seguir a gente nas redes sociais, dar visibilidade para o público e fazer o que estiver dentro do nosso alcance. Então, essa foi a nossa apresentação de alunos do IFE, que estamos aí tentando transformar o mundo num lugar melhor. E é isso, gente. Sintam-se à vontade para participar dos próximos encontros, como foi dito, e muito obrigada.